Boa tarde. O que nos reserva hoje aqui para o nosso exame, e pelo menos foi a sugestão da coordenação, é que trabalhemos aqui um pouco as técnicas de coletivização que estão presentes no CPC 2015. Como, evidentemente, é de conhecimento, né, e domínio de todos, o Poder Judiciário ele não escolhe propriamente a sua agenda, diferentemente de outras pautas, né, de órgãos estatais. O Poder Judiciário se vê na contingência das demandas que lhe são formuladas. E, de fato, hoje, nós temos assim uma dificuldade de equacionar aqueles casos que envolvam principalmente a chamada tutela plurindividual. De certa forma, é preciso já registrar que as chamadas ações coletivas, elas nunca ganharam propriamente um espaço adequado no ordenamento jurídico brasileiro. E, de certa forma, talvez aquele tratamento atávico dispensado pela jurisprudência tenha contribuído ou feito com que ainda demandemos, né, e o legislador 2015 se colocou nesse sentido, demandemos soluções gerenciais, né, para fazer frente a essa enorme taxa de congestionamento que assola hoje o Poder Judiciário brasileiro. Eu tenho dito para os meus alunos acadêmicos da graduação que talvez muito mais importante que ler hoje um manual de processo é considerar o relatório do CNJ em números, porque ali as estatísticas que são colocadas, muitas vezes na crueza dos números, desmistificam muitas das teses acadêmicas contemporâneas. Percebam que a gente poderia fazer aqui um parênteses para trabalhar um pouco, né, essa temática e tentar explicitar as razões pelas quais vivenciamos hoje um número absurdamente, vamos dizer assim, relevante de 100 milhões de processos, né, no acervo aí do Poder Judiciário brasileiro. Não se trata só de dizer que a modernidade ou a pós-modernidade descortinou novos direitos, não se trata apenas de dizer que a Constituição de 88 deu guarida a uma certa tutela reprimida. Talvez a gente possa enfrentar a questão analisando os diferentes perfis de litigiosidade. Quando se fala nessa questão dos perfis de litigiosidade, em alguma medida, é preciso verificar que muitas das questões que chegam hoje ao judiciário, elas quase que partem de uma ideia de uma jurisdição, entre aspas, fictícia. Eu falo isso porque o Código de Processo Civil, seja o atual como também o anterior, deixava claro que aquele que demanda em juízo deve ter assim, a incumbência de demonstrar o seu interesse processual. Mas os senhores que estão aí familiarizados com o dia a dia forense podem perceber muitas questões que chegam hoje à pauta do judiciário sem que sequer tenha havido algum tipo de, vamos dizer assim, pleito ou tentativa na via extrajudicial. Casos como, por exemplo, o DPVAT, tem estatísticas do Tribunal de Justiça de São Paulo que mostram que próximo de 50% das demandas indenizatórias ajuizadas sequer tiveram o pedido administrativo prévio que apontasse lá uma espécie de resposta negativa. O fato é que muitos fatores, alguns deles inclusive de ordem sociológica, têm feito com que essas questões cheguem, então, ao judiciário. E, para além disso, é possível também falar numa espécie de litigiosidade, eu não vou dizer de oportunidade, mas eu diria oportunista. Enfim, uma rápida passagem aí pelo âmbito dos juizados especiais, pode perceber que a ausência de sucumbência, em nome da ideia e garantia de acesso à justiça, coloca para nós algumas situações inusitadas. Eu vou falar de um caso específico que aconteceu, né, dentre outros tantos possíveis, que cada um aqui poderia, né, trazer um depoimento nesse sentido. Juizado Especial de Curitiba. Consumidor se dirige ao McDonald's, que fica na Manuel Ribas, que é a avenida tradicional que leva lá a Santa Felicidade, os restaurantes. Aí pede casquinha de chocolate. A atendente diz que não há casquinha de chocolate e isso resulta numa ação indenizatória em que a pessoa pede dano moral sob o argumento de que o estabelecimento comercial não tinha chocolate, promete chocolate e o chocolate é mais caro e, portanto, ele leva um lucro indireto com isso. Essa questão, enfim, ela não tem por trás propriamente um conteúdo de lide, pelo menos não naqueles marcos como os clássicos italianos, né, nos apregoaram. Consumidor de São Bernardo dos Campos compra uma pizza de caixinha e vai em juízo afirmando que a pizza de caixinha, aquela que eventualmente a gente deixa na geladeira, lá, que quebra um bom galho, né, tinha pouco queijo.
e, portanto, pede indenização por conta disso. Outro caso que chegou à turma recursal dos juizados de Curitiba. O consumidor chega em posto de combustível com um veículo flex e, por um eventual equívoco do frentista, eventualmente tem lá o abastecimento de um determinado combustível em detrimento do outro que ele tinha lá pedido e, por conta disso, pede dano moral. Enfim, essas situações elas estão aí cada vez mais à baila e elas mostram, né, que existem vários perfis de litigiosidades diferentes, que não é só uma questão de falar que a sociedade de massas contemporânea impõe esse quadro aí, etc. Mas também, por força, né, de outros fatores, das chamadas relações plurissubjetivas, tem sido aí presente, né, essas demandas massificadas, e o Código 2015, então, ele procura, né, dar um enfrentamento adequado a isso. Até quando a gente fala, né, desse volume, desse acervo que hoje o Poder Judiciário vivencia, talvez a gente possa até colocar em xeque aquilo que a literatura sempre apregoou, né? O Sérgio Buarque de Holanda falava que o brasileiro é um ser cordial. Mas com uma taxa, um contingenciamento desse de 100 milhões de demandas, desculpem, efetivamente, né, não há um judiciário com capacidade operativa para, vamos dizer assim, atuar nesse segmento. E eu já escutei também muito por aí, de vários colegas acadêmicos, né, de respeito, etc., que o problema do Estado brasileiro é um problema de infraestrutura. De fato, a segurança pública é um problema de infraestrutura, a saúde pública é um problema de infraestrutura, etc. Agora, a pergunta a ser feita de forma séria é a seguinte: será que nós teremos condição operativa de simplesmente aumentar a demanda de juízes e servidores do Poder Judiciário nos próximos anos? O Poder Judiciário brasileiro já consome hoje a base de 1,5% do PIB. É o maior gasto per capita do mundo. Não existe nada similar. No ano de 2016, nós passamos El Salvador, que era o país que gastava até então 1,36% do PIB, mas que não tem exatamente nenhum parâmetro de comparação com a realidade brasileira. É um país pequeno, 6 milhões de habitantes, né? Não serve exatamente como assim, um paralelo. Então, não é possível que, eventualmente, simplesmente, né, afirmemos: olha, o Poder Judiciário se ressente de infraestrutura, é preciso que aumentemos o número de juízes. Para os senhores, assim, só consultarem lá o relatório do CNJ em números, lá se tem uma informação muito relevante. Existem no Brasil 22 mil cargos de juízes criados por lei. Só que apenas 17 mil, aproximadamente, são providos. Existe uma diferença de mais ou menos 5 mil cargos que não são providos. Mas não é que não são providos porque os concursos públicos são rigorosos, etc. Eles não são providos porque fazer com que eles sejam providos gera, em efeito cascata, uma outra série de gastos, né? E hoje a realidade brasileira, e talvez ainda isso se coloque nos próximos anos, inviabiliza, né, que tenhamos assim, esse tipo de adequação. E também eu tenho lá minhas sérias dúvidas se colocar mais 5 mil juízes vai, eventualmente, modificar alguma coisa. A impressão que dá é que, muitas vezes, né, os juízes brasileiros simplesmente enxugam gelo. Né? Eles trabalham e trabalham muito. As estatísticas do CNJ também mostram que os juízes brasileiros estão entre os mais operativos do mundo. E, por conta disso, eu queria falar, né, que está muito em voga no processo civil essa ideia de técnicas de gerenciamento. Alguns estudiosos, bastante sérios, eles colocam que talvez o grande papel do juiz hoje contemporâneo seja mesmo atuar frente ao seu órgão onde ele exerce jurisdição, delegando tarefas e, eventualmente, coordenando aquela série de atividades que são feitas por auxiliares, estagiários e uma série de outros ali que se colocam lado a lado. Então, a gente teria aqui um paradigma, né, de uma atividade gerencial. E a pergunta acadêmica muito séria a ser feita é a seguinte: será que nós podemos exigir que o Poder Judiciário, vamos dizer assim, atue com esse grau de eficiência em nome da celeridade e de outros valores processuais? Porque o artigo 37 da Constituição da República, como é de conhecimento dos senhores, ele coloca lá, para além da questão da moralidade pública, etc., o chamado princípio da eficiência. Agora, a pergunta é: o princípio da eficiência é aplicável apenas ao Poder Executivo ou, se quisermos ainda, ao âmbito do Poder Legislativo, ou ele é aplicado a todas as esferas estatais, todos os poderes constituídos? Essa é uma pergunta relevante a ser feita. E talvez eu coloque aqui uma outra
informação adicional para dar essa resposta. O Poder Judiciário, quando teve lá que, vamos dizer assim, analisar o tema do nepotismo, e acabou, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, editando a súmula vinculante número 13, ele se baseou na ideia de que os princípios que regem lá a administração pública, em particular os do artigo 37, são aplicáveis a todas as esferas estatais, inclusive ao Poder Judiciário. Então, eu teria esse contraponto aqui de falar nessa lógica de uma atividade do judiciário nos moldes tradicionais ou uma atividade gerencialista, como essa que se coloca aqui no âmbito do Código 2015. E uma outra pergunta séria também a ser feita, e aqui eu, evidentemente, não estou defendendo essa assertiva, mas eu coloco mais a título de podermos refletir sobre o assunto, é se o princípio da chamada inafastabilidade da tutela jurisdicional, se ele equivale a uma sentença individual. Essa é uma pergunta muito relevante e acho que ainda caminharemos nos próximos anos para enfrentá-la. Do ponto de vista prático, o que eu quero dizer é o seguinte: será que, quando o Poder Judiciário, né, ou melhor dizendo, a Constituição Federal garante o amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário, ele está garantindo também que todos recebam uma sentença individualizada? Ou nós podemos imaginar que esses modelos de gerenciamento, esses processos gerenciais podem resultar numa decisão de caráter paradigmático que se coloque aí, né, no tocante aos demais casos similares. Evidentemente, eu não tenho assim uma condição de firmar posição, né, sobre o assunto. Mas acho que é uma pergunta séria para a qual devemos nos ocupar nos próximos anos. Então, diante disso, né, o Código 2015 ele encampa duas técnicas dignas de destaque que têm relação com todas as questões que nós estamos falando. De início, o artigo lá 949 fala do Instituto da Assunção de Competência, que ele tem um viés de natureza preventiva. Então, a técnica ela serve para que tribunais em geral, seja tribunais de segunda instância ou mesmo cortes superiores, uma vez detectando que determinados processos podem ter lá um forte conteúdo no sentido de propiciar eventual divergência, esses tribunais já podem, de antemão, antes de propriamente criar uma decisão sobre o assunto, fazer o chamado deslocamento, né, da competência, para que a instância colegiada maior daquela corte, né, venha a se pronunciar sobre o assunto. Então, essa técnica do Instituto de Assunção de Competência, ela tem um viés evidentemente preventivo. Não se trata propriamente de uma novidade absoluta. O CPC 73, no seu artigo 555, parágrafo 1º, já contemplava algo semelhante quando se falava da chamada uniformização de jurisprudência. Ali, aquela regra do artigo 555 tinha um viés de preventividade. Esse mecanismo, então, ele pode se dar em qualquer dos tribunais, né? E vejam que a sociedade brasileira, hoje, ela vive marcada por certos desacordos morais. E esses desacordos morais, eles invariavelmente acabam chegando ao Poder Judiciário. E é natural também que nós tenhamos espaço para, eventualmente, né, ante os argumentos colocados, admitirmos lá soluções variadas sobre o tema. A questão da estabilidade da jurisprudência, ela tem que ser pensada dentro de uma espécie de movimento de sístole e diástole. Quer dizer, nós temos que permitir um espaço de discussão como forma de ampliação dos debates, mas, ao mesmo tempo, depois tem que haver uma instância de fechamento dessas situações, como forma de nós termos convergência e não ficarmos naquele plano da chamada jurisprudência lotérica, né? Uma expressão aqui cara ao professor Pedro, né? Que vem trabalhando esse tema há muito tempo. Os senhores bem sabem do que eu estou falando, não preciso aqui nem me aprofundar sobre isso, né? Então, a preocupação do legislador também foi nessa lógica da garantia da estabilidade e coerência. O artigo 926 do Código de 2015 trabalha lá com categorias do working, né, na ideia de garantia da estabilidade, integridade e coerência. Aquilo que a gente poderia pensar, né, romance em cadeia, é claro que o enredo tem que ser construído levando em consideração o histórico, né, de decisões anteriores. Não que o Poder Judiciário não possa construir novos cenários decisionais, mas é preciso que, antes de mais nada, se considere aquilo que já se tem sobre uma determinada matéria.
Agora, para falar do outro instituto, e aqui vem uma preocupação seguinte de minha parte, o IRDR ele surge com uma das grandes apostas do Código 2015 para fazer frente a essa litigiosidade da repetição, essa litigiosidade do Ctrl+C, Ctrl+V, como quer que venham a pensar. E o 927, quando ele fala lá que juízes e tribunais devem observar certas decisões paradigmáticas, ele tem lá o inciso 3º colocando a obrigatoriedade, né, de observância dos precedentes gerados em incidente de resolução de demandas repetitivas. A pergunta seguinte que a gente poderia colocar aqui para discussão é a seguinte: o IRDR é uma técnica de solução de processos semelhantes ou ele é uma técnica de formação de precedentes? Porque me parece que existem diferenças nessa questão. Quando nós falamos que o IRDR é uma técnica que vai gerar uma decisão paradigmática que é de observância obrigatória, é preciso, então, que ali exista um espaço de abertura para a discussão, né, e que nós tenhamos possibilidade de se fazer ouvir naquele mecanismo ali de coletivização. Assim, o Brasil, né, apesar de estar flertando com essa teoria precedentalista, sem que nós tenhamos assim uma ambiência histórica nesse sentido, ele cria umas categorias novas, né? Porque nós passamos a ter o chamado precedente com hora marcada. É como se falássemos, né? Haverá precedente, na medida em que uma dessas situações venha a ser julgada. E aí a gente tem um problema muito sério nessa questão do IRDR, mais do que no que tange ao Instituto de Assunção de Competência, porque o IRDR ele foi pensado da seguinte forma: o artigo 977 trata lá dos atores legitimados a desencadear aquele mecanismo. Se os senhores verificarem, dá lá para observar que juízes e desembargadores podem fazer isso, né? Os juízes, em geral, têm essa prerrogativa, as partes também podem fazê-lo, o Ministério Público e a Defensoria. Bom, vamos lá por partes. A questão das partes, que não fazem isso, eventualmente, né, sem a interveniência de advogado. Os advogados no Brasil, e não sei se é desconfiança da minha parte, eu trago o discurso da primeira pessoa, não precisa que os senhores concordem com isso, mas os advogados sempre tiveram um certo cuidado na utilização daqueles mecanismos de uniformização de jurisprudência que estavam presentes no Código 73. Ou seja, como nasciam as súmulas? As súmulas elas nasciam a partir da regra lá do artigo 476. Então, o 476 dizia: as partes podem pedir que o tribunal, né, uniformize jurisprudência, e se aquilo for feito, no final sai lá uma súmula da chamada jurisprudência dominante. Aqueles setores da advocacia que lidavam com advocacias massificadas, questões de nicho, etc., sempre tiveram uma cautela muito grande de fazer isso. Sejamos sinceros, muitas vezes isso não era feito porque aquela tese que viesse a ser simulada, ela poderia ser simulada em sentido contrário, né, do interesse defendido. E isso poderia, então, obstar todo um segmento. Então, na verdade, a advocacia brasileira também se valia da ideia da jurisprudência lotérica. Não é preciso, assim, muito... É só a gente deixar de lado um pouco o auto-engano para dizer que a jurisprudência lotérica era algo que se colocava com um viés meio duplo, próprio da complexidade da sociedade brasileira, onde é muito difícil dar soluções a priorísticas para o assunto. Então, eu acho pouco provável, para ser sincero com os senhores, que a advocacia flerte com o IRDR, a não ser que seja para atuar no sentido de obstar a litigiosidade de massa. Bom, vou falar aqui de um exemplo concreto para não parecer que nós estamos tratando com meras conjecturas. O caso Samarco, maior acidente ambiental da história brasileira, gerou lá em inúmeras comunidades, municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, demandas indenizatórias das mais variadas. Mas elas tinham mais ou menos, vamos dizer assim, traços comuns, né? Uma das situações mais correntes era os pedidos indenizatórios pela interrupção do fornecimento de água potável. Isso atingiu comunidades inteiras, etc. Só num município pequeno, lá, isso gerou 15 mil demandas, né? Essas 15 mil demandas tinham pedidos basicamente semelhantes,
Quem atua no âmbito judiciário vai verificar isso com frequência, né? O dano material, mais ainda o dano moral, lá presumido nessas coisas, etc. Bom, o que fez a Samarco? Para que contratar advogado, criar estruturas logísticas de capilaridade para atender essas 15 mil ações? Ora, era muito mais fácil e previsível que ela se utilizasse já da técnica 2015, pedindo que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgasse um IRDR, criasse, né, instaurasse um IRDR, para então fixar a tese lá da indenização, o valor, o patamar, etc. Então, o que eu quero dizer é que esse mecanismo, se for para ser usado, ele vai ser usado pelos litigantes habituais, aqueles que chegam aí, né, com frequência ao dia a dia forense. E eles vão usar a técnica como um modelo gerencialista dessas demandas repetitivas. Isso foi feito, é só os senhores consultarem aí o site do TJ. Aliás, no primeiro momento, para ser mais honesto aqui, o TJ Minas Gerais não instaurou o incidente porque entendeu que ele não atendia os requisitos do artigo 976, que falavam lá de demandas já instauradas. Então, naquele primeiro momento, se entendeu que não tinham as amostras significativas de processos, né, para justificar a instauração do IRDR. Mas tinha lá um juizado especial, uma turma recursal, que eu acho que já estava meio sem saber o que fazer com isso, e ela criou, mesmo sem previsão legal no âmbito dos juizados, criou um IRDR e se fixou lá um patamar indenizatório de R$ 1.000 para cada consumidor lesado que teve lá a interrupção de fornecimento de água potável por semanas, né, em alguns casos, meses. O que eu quero dizer, então, é que é preciso, né, verificar que isso não vai ser usado, muitas vezes, num sentido, né, de defesa da cidadania. Vai ser usado num sentido maniqueísta. Não nos enganemos quanto a isso. Bom, da Defensoria Pública eu não vou falar, porque ela pode, eventualmente, usar essa técnica, mas, de alguma forma, afim com aqueles fins institucionais que ela defenda, né? Então, juízes, eles podem eventualmente fazer isso, nos casos já, né, de demandas aí, acumuladas em determinados segmentos, né, das cortes brasileiras. Das partes eu já falei, da Defensoria a gente aqui coloca de lado, sobra o Ministério Público. Bom, aí, se a gente verificar alguns textos legais que têm sido escritos sobre o assunto, se coloca lá uma esperança, uma expectativa de que o Ministério Público, como representante da sociedade civil organizada, assuma esse papel, né, de instauração dos IRDRs como forma de instauração dessas técnicas gerencialistas. Só que nós temos um problema. Porque a Constituição Federal, lá no artigo 127, ela diz o seguinte: o Ministério Público poderá atuar, e isso é de conhecimento de todos, para a defesa de direitos individuais indisponíveis. Então, todas essas questões referentes à patrimonialidade, e a gente poderia colocar aqui todas as questões relacionadas a direito bancário, a relações consumeristas, previdenciárias, Tatiana, ficariam de fora do radar do Ministério Público. Bom, mas aí, então, o Ministério Público vai fazer o quê, né? Porque o legislador, no artigo 977, conferiu legitimidade para ele, mas, de alguma forma, a gente tem que colocar essa regra, né, sendo interpretada à luz da Constituição e não o contrário. Como eu não quero fazer simplesmente um discurso aqui desconstrutivista, eu acho que é possível, assim, uma espécie de aproveitamento de uma jurisprudência histórica que se construiu aí no Brasil, ali pelos idos dos anos 90. No âmbito assim, da década de 90, foi muito comum o seguinte debate: se o Ministério Público tinha legitimidade para a provocação de ações coletivas que versassem sobre direitos individuais disponíveis, porque a Constituição só fala da atuação em prol de direitos indisponíveis. Uma das situações frequentes, que foi uma bandeira de luta do Ministério Público, ações coletivas para coibir reajustes abusivos de mensalidades escolares. Isso aconteceu pelo Brasil afora. Em muitos casos, né, a discussão central dessas ações nem era o reajuste da mensalidade escolar. O processo, às vezes, ele caminha de forma curiosa, né? A gente tem uma discussão central e ela acaba sendo levada para a periferia e a gente traz outro tema periférico que toma a centralidade dos debates. Nessas ações coletivas, basicamente, se discutia a questão de legitimidade do MP. A matéria chegou ao STJ, o que fez o Superior Tribunal de Justiça? Não poderia o Superior Tribunal de Justiça, lá naquela altura do campeonato, simplesmente dizer, olha, nada disso do que aconteceu pelo Brasil afora, né, estava correto,
simplesmente o Ministério Público é parte legítima. Aí o STJ criou uma categoria da chamada relevância social, dizendo assim, que o MP pode promover ações coletivas desde que a matéria guardasse lá chamada relevância social, que tem a ver com uma ideia, né, de transcendência, de situações, né, plurimas, etc. E isso foi assim assumido, então, né, no âmbito da jurisprudência brasileira. Acho que nós temos que caminhar em sentido semelhante aqui no que diz respeito ao IRDR, porque senão a gente vai dizer que o Ministério Público não pode fazê-lo, e aí a gente dá, mais uma vez, uma interpretação atávica para o Instituto, e logo nós vamos estar reclamando por outro mecanismo de coletivização, numa espécie de assim, movimento circular, né? Aquela história de ficar correndo sempre atrás do rabo. Para encaminhar aqui para os finalmente, sendo muito fiel ao tempo, a gente teria que pensar numa outra coisa, que é a qualidade do debate no âmbito desses mecanismos de coletivização. Se os senhores olharem, eu estou sem o código aqui, mas eu acho que tem um artigo 983, lá, que ele fala o seguinte, no âmbito do IRDR, é possível que o relator admita manifestação de órgãos, entidades, etc., que tenham algum tipo de interesse naquela matéria a ser discutida. Então, isso já está conectado, em alguma medida, com a regra do artigo 138, que autoriza lá, né, a intervenção de amicus curiae. Só que amicus curiae, no Brasil, né, numa tradução de literalidade, induz a ideia de alguém que vai para auxiliar o juízo. E convenhamos que o amicus curiae não é amigo do juiz, ele é amigo de alguém e ele vai lá porque ele tem interesse factual, né, numa determinada temática. E acho que a gente tem que conviver com isso. Não tem problema nenhum, né, eu não tenho nenhuma dificuldade em aceitar as intervenções de amicus curiae. Talvez a gente tivesse que aprender um pouco mais com o pragmatismo americano, porque lá na Suprema Corte americana, quando há pedidos de amicus curiae, eles têm que cumprir basicamente duas regrinhas muito interessantes. A primeira delas é dizer quem financia a entidade que se habilita no processo. Porque a ideia de dizer como aquela entidade é financiada dá um pouco, né, assim, dos traços, né, do qual o real interesse ali que está sendo versado. A segunda questão é que a Corte americana zela para que o amicus curiae traga temas novos, inéditos, porque se for para simplesmente repetir, né, o que já está colocado no processo, não há muita vantagem nisso daí. Bom, então o artigo 983, ele dá um sentido de abertura do debate, etc., ele flerta com essa ideia de abertura para amicus curiae e por aí vai. Só que tem um problema. O artigo 983, ele não trata de uma questão geracional. Eu vou explicar o raciocínio. A decisão via IRDR, como diz o artigo 927, ela é uma decisão que se coloca em caráter paradigmático. Então, ela vai ser de observância obrigatória para processos futuros. Mas aí a gente tem uma dificuldade no seguinte sentido. Aquele que não tenha sido parte, que não tenha tido lá a condição de debater, de discutir uma determinada questão, ele pode ser alcançado pelos efeitos de uma decisão? E vejam que essa pergunta ela volta para aquela questão inicial que eu falei. O princípio do acesso à justiça ele é garantido a ponto de cada um ter uma resposta individualizada, ainda que seja para trocar os nomes, né, do cabeçalho, porque a decisão ela está mais ou menos já previamente delimitada, ou nós temos que pensar que, não, realmente, com essas técnicas gerencialistas, o modelo agora é esse mesmo, nós temos que aceitar que vai haver uma resposta padronizada. Muito bem. O professor Luiz Guilherme Marinoni, que nessa semana comemorou seus 25 anos de magistério e tem uma das produções mais fecundas do direito processual brasileiro, ele escreveu um livro sobre IRDR, em que ele trabalhou uma questão muito interessante, que ele fala o seguinte: mesmo que a gente fale nesses mecanismos de coletivização, etc., mesmo que a gente pense nesses modelos gerencialistas, de macro-leads, etc., como é que fica a situação dos excluídos ou não representados? Porque eu posso ter, eventualmente, uma entidade, um sindicato, uma associação, ou outras que vocês possam imaginar, que às vezes ela pode se habilitar no processo, aparentemente ela está dando um sentido de abertura ali para o debate, para a discussão, etc. Mas, mesmo assim, ela pode mascarar o fato, né, de que
naquele nicho, naquele segmento, naquela questão ali, subsiste um contingente de pessoas que não estão propriamente, né, ou não se sentem propriamente representados. Eu vou dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal teve que decidir, algum tempo atrás, num recurso em regime de repercussão geral, se, para o exercício da profissão de músico, é necessário a filiação à Ordem dos Músicos do Brasil. Quer dizer, para exercício da condição de advogado, nós temos que estar inscrito lá, né, na OAB. Então, se discutiu se a categoria músico exige esse tipo de intervenção. E aí teve lá um debate, etc., que se estabeleceu no processo, algumas vozes foram ouvidas, etc. Mas, convenhamos, quando a gente fala em músico, eu posso ter muitos perfis de atuação, né, muito diferentes dos mais variados, desde um músico que exerce isso como ganha-pão, aquele que flerta no barzinho no final de semana e, enfim, tá satisfeito lá com o simples fato de tocar para os amigos, e eu posso ter muitas categorias diferentes. Então, a temática da qual eu falava é o seguinte: como faz com essa história de RDR, se eventualmente nós podemos ter lá os excluídos ou não representados? E, no âmbito da jurisdição constitucional, esse sempre foi um problema sério. Porque a pergunta é, como pode o Poder Judiciário definir uma pauta que fica para as próximas gerações? Aí alguém pode dizer, professor, mas você está maluco? Que ideia boba, que ideia tola, porque, afinal de contas, é possível rever a tese fixada em RDR. Eu sei disso, o artigo 986, ele realmente fala lá que os legitimados podem suscitar a rediscussão. Então, quem não estava representado não pode. Esse é o paradoxo do mecanismo de RDR. Percebam, ele tem uma legitimação para provocação e ele tem uma legitimação para revisão da tese. Os agentes são os mesmos, as 4 categorias que eu mencionei aqui. Então, toda a gama de pessoas que eventualmente venha a ser afetada pela decisão, em alguma medida ela fica excluída da possibilidade de revisão. E a gente sabe que, para rever uma jurisprudência, os tribunais são bastante, né, conservadores, uma série de questões se colocam. Não é uma coisa simples, né? Então, a gente deveria ter realmente uma preocupação maior com essa técnica do IRDR, porque ela já veio para ficar, ela está sendo usada em vários tribunais brasileiros, né, e ela é considerada a grande esperança, né, para resolver esses cenários de litigiosidade acumulada. Tá? Eu, fiel ao tempo que me foi dispensado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores mais uma vez, né? É sempre um prazer voltar a Joinville. Muito obrigado.